salve, rapaziada. Xandro do Paçoca, mais uma vez, nosso podcast estamos aí no ar. Voltamos. Pablo, nossa quinta. Estamos aqui com a nossa convidada mais que especial, Cíntia Bugler, psicóloga. Vai aqui falar um pouco dos temas sobre depressão, ansiedade, isso aí. É a doença do século, né? A galera tá passando um aperto com isso aí, né? O momento atual está pedindo uma reflexão aí maior sobre o tema, né? Depressão, ansiedade, né? Sobre fazer terapia, que é um tabu, né? Agora tá menos um pouco, mas precisava, porque você trabalhava, o negócio tem que ficar em casa, com a mulher. Né? Aí tá precisando de terapia. As coisas estão ficando difíceis, a pandemia está judiando. A convivência diária, né? Essas coisas. Muitas mudanças, né? No estilo de vida da gente. Nossa, né? Você tá doido. Cíntia, mas fala pra nós aí, como que tá a sua vida nessa pandemia, com essa nova doença aí, né? Porque a depressão é uma doença. Tem gente que não aceita, entendeu? Tem gente que acha que é frescura, outros acham que é brincadeira, mas isso é uma doença. Fala pra gente como é que é essa fase. Bom, eu estava trabalhando com saúde mental, né? Quando a pandemia começou, eu estava como referência de saúde mental aqui no serviço público, né? Na prefeitura. Então a gente, assim, veio tudo de uma vez só, foi meio que assustador. Eu acho que nem os trabalhadores da saúde mental sabiam o que fazer e nem as pessoas, né? A gente ficou bem perdido no início, sem saber, assim, como que nós vamos dar esse suporte. Assim, os reflexos a gente vem vendo mais agora. Porque no início, eu acho que por conta do susto, daquele fica em casa, foi todo mundo ficando, e aí os sintomas agora que vem aparecendo, né? No início desse ano a gente abriu uma clínica, né? Eu e dois sócios, e a gente tem percebido que a demanda para terapia, para psiquiatra, ela é crescente. É até um pouco assustador, assim, porque... Mas a pandemia, né? Cresceu. Não é puxando, né, para a nossa profissão, a gente pensa que terapia é viável e bacana para todas as pessoas, mas agora esses sintomas, eles assustam um pouco a gente, assim, né? Muito sofrimento, é uma carga muito pesada que as pessoas têm carregado e não estão dando conta. Né? E nós, como profissionais, a gente tem que se colocar ali à disposição para o entendimento e também estudar muito, porque é tudo muito novo. E vai mudando cada dia mais, as coisas... Tudo já parece um negócio diferente. Vai evoluindo. Nesse caso da pandemia para pior, né? As coisas vai piorando, as coisas. Sim, as crianças estão muito assustadas, os adolescentes tem muita criança que está dando depressão, essas coisas. A gente não consegue detectar nesse sentido, assim, do tema depressão para as crianças, mas a gente detecta mudanças de comportamento, né? Dificuldade no aprendizado, dificuldade de concentração, aí vem aquela mistura da vida virtual, dos tablets, dos jogos. Então é uma coisa assim muito nova, né? Muito nova. E os pais que meio que piram também, assim, o que eu vou fazer? Eu não sei ensinar meu filho, eu não sei também mexer tanto com tecnologia assim. Aquela paciência, tempo de explicar, escola e tudo mais. Fora o dano, né, gigantesco que faz a falta de interação social, de estar com os coleguinhas, de ficar só dentro de casa. Então, assim, as crianças também são uma demanda bem crescente para nós, assim, tem bastante procura de pais assustados, com déficit escolar, com a dificuldade das crianças de respeitar regras, limites. Então os pais ficam meio que sem saber o que fazer, sabe? É uma coisa que a gente tem percebido. Nossa, muito complicado isso. E como que você chegou ao ponto de virar psicóloga?
Quem foi a Cíntia antes de virar psicóloga e por que você escolheu psicologia? Assim, eu escolhi psicologia muito cedo mesmo. Assim, eu estava na 8ª série, quando a gente estava passando, né, para o 2º grau, e aí a gente começa a pensar. Já estava e eu já falei assim, os coleguinhas da classe, né? Falei assim, mãe, eu vou ser psicóloga, mas a gente fala aquela coisa bem leiga, né, para ajudar os outros, para ajudar as pessoas, para me conhecer melhor e tudo. Eu sempre tive uma sede muito grande de entender a vida, de entender as coisas, de saber mais sobre as pessoas, sobre os relacionamentos e tudo. Então a psicologia eu escolhi desde sempre. Né? Aí eu fui embora para Juiz de Fora, estudei lá, fiz faculdade, morei lá durante 6 anos. E aí, depois da minha formatura, eu não queria nem voltar para Muriaé não, sabe? Eu queria ficar lá, mas surgiu uma oportunidade de trabalho aqui no presídio. Eu passei num processo seletivo no presídio, e isso foi em 2008. E eu vim para Muriaé. Lá em Juiz de Fora eu trabalhava com adolescentes. Você trabalha no presídio? Eu trabalhei 7 anos. Como que é trabalhar desafio, no... Não, porque você sabe que lá as piores mentes estão lá. Eu não sei se pode. Não, eu acho que as piores não, as melhores. As mais conturbadas, vamos dizer assim. Porque... E lá é um lugar que o cara tem tempo pra pensar naquilo, velho. É uma mistura de vários conflitos, né? Um turbilhão de psicológicos, sociais, familiares. Durante um dia o cara vai tipo assim, do bom humor ao mau humor, em vários picos, vários momentos, né? Então, controlar isso é coisa que eu escutei quando a gente começou a fazer o treinamento para entrar, né? Para assumir lá o presídio, que eu não esqueço, que é assim, que uma psicóloga falou para nós. Gente, todo mundo fala assim, mas você trabalha com preso, não adianta nada, você não recupera ninguém. Não. Se você modificar o pensamento e a vida de uma pessoa, já valeu a pena você estar lá. Legal. E hoje eu vejo o reflexo do meu trabalho nas ruas, assim. Alguns me param e falam, eles me chamavam de Dona Cíntia, né? Eu falava, para com isso, gente, me chama de Cíntia, pelo amor de Deus. Respeitam muito, porque eles entendem que a gente está ali para ajudar. Eles não veem a gente como um problema, como às vezes a questão da segurança, os agentes e tal. Então, é muito respeito. E aí eles param para falar, mudei de vida, tá aqui, eu tô trabalhando. Então, que legal, às vezes, que legal. No Facebook mesmo, procura e fala, Dona Cíntia, muito obrigada por tudo. E tudo era assim, só escutar, né? Às vezes um pouquinho de atenção, de entendimento ali da eu penso muito também sobre isso, tipo assim, às vezes você não vai mudar aquele cara porque o cara, tipo assim, pensa, já tô na merda, já tô atolado, tô no pescoço, eu não tenho jeito mais não. Mas se você mudar a mente dele para que o filho dele, o sobrinho, o vizinho não vá pro mesmo caminho, já tá legal. Você, tipo assim, já mudou alguém, né? É uma pessoa que arrasta a geração. Sim, e a ideia é que assim, não é porque você mudar uma conduta, uma pessoa, significa tanta coisa, tão complexo, porque você tem que mudar todo o ambiente que aquela pessoa vem, todo o histórico de traumas que a gente sabe que as pessoas que violam direitos, que estão no crime, elas tiveram seus direitos violados em algum momento da infância, da adolescência. Sim. Então, existiu uma negligência, uma omissão, então é muito difícil você tirar esses traumas. O que a gente pode fazer é ajudar a pessoa a refletir, né? E aí, o que você pensa, cara, na sua vida, daqui 5 anos, como é que você vai estar e tal? Mas você pensa em sair do crime ou não? Então, assim, você vai meio que falando a língua da pessoa, você vai vendo o que é de possibilidade daquela pessoa. Você procura entrar bastante na parte religiosa da pessoa, sim, ou depende? Eu sempre respeito muito a questão da religiosidade. Eu sei que ela é um tripé que auxilia ali na mudança e tudo. Eu sempre procuro esses tripés, né? Que é a fé, a família, né? As condições de saúde mental, psicológica. Então, a gente trabalha com vários pilares, né? Para você ajudar, de fato, uma pessoa. Então, é assim que eu procurei trabalhar com eles. Você me falou que teve casos de você sair de dentro do presídio, você ia no pavilhão, conversava com o preso, né? Que você me contou. Sim. Você saía do pavilhão, você ia na casa do preso, olha que doideira. Para saber o que o cara passava, para ela saber o porquê o cara, né? Era um assim, eu batalhão de coisa. Né? Eu posso dizer que é felicidade, porque eu gosto muito do meu trabalho, né? Então, assim, sempre eu achei tudo maravilhoso, assim, estar ali pra mim era um prazer. Eu não tinha aquele problema de, eu estou indo trabalhar. Não, eu gostava, de fato. E aí eu comecei a trabalhar nesse meio tempo na prefeitura,
no CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E eu comecei a trabalhar com adolescentes infratores, só que eu já trabalhava com adolescentes infratores em Juiz de Fora, na época do estágio. Então, eram garotos que estavam pagando medida socioeducativa, que a gente fala, né? Liberdade assistida, prestação de serviço comunitário e tal. Então, era um meio que estava totalmente interligado. Era um irmão de um rapaz que estava preso, era um filho. Então, assim, a gente tinha muita condição de fazer essa ponte entre a realidade da pessoa e a situação de dentro do presídio mesmo. Então, assim, eu tive várias vitórias, eu posso dizer assim. Lógico que a vitória era deles, mas eu me sentia participando daquilo, né? Era muito bacana. Assim. É tipo um combustível a mais, né? Dava assim. Sei mais ou menos que eu sou fã de psicologia, sou muito fã. E é muito bacana, assim, as oportunidades que a gente tem lá dentro, porque todo mundo acha assim, você vai lá só atender o preso. Não, gente, é muita coisa que dá pra fazer. É muita coisa. Não é só ouvir o que eles têm para dizer. Não é só isso, assim. Você ter oportunidade de você fazer uma dinâmica de grupo, de fazer um refletir junto com o outro, de fazer um dar um conselho. Isso, você muda o discurso. Aquele discurso da cela o dia inteiro, do cara ser bandido, de estar ali, de eu vou ficar no crime e tal. Você muda um pouco o discurso. Porque o cara toda hora ele tem que ser um ator, né? O tempo todo, né? O cara tem que ser o durão o tempo todo. Mesmo que ele não esteja no crime, ele vai ter que entrar, né? Por isso que eu falo muito desse senso comum de baixar a maioridade penal, o cara tem que ficar preso mesmo o resto da vida. Nunca adiantou. E da forma que nunca vai adiantar, né? Então, assim, só quem viveu lá dentro, trabalhou lá dentro, é que sabe que da forma que tá, ou a gente faz um pouquinho diferente para ver um resultado diferente, ou a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Pessoas que às vezes entraram por uma coisa pequena e tiveram que ter um envolvimento maior e saíram de lá envolvidos até o pescoço com a criminalidade, né? Nossa. Então, assim, por isso que eu trabalhava muito com os adolescentes, eu falava assim, cara, não espera cair lá dentro. Aí, por que a medida não por que o adolescente não é criminoso, né? Ele não comete um delito, ele comete um ato infracional. A oportunidade dele é de estar no sócio-educativo, é trabalhar isso, né? É trabalhar a oportunidade de cursos, de emprego, de possibilidades para ele, para que ele tenha uma oportunidade diferente, né? Porque quando ele entra lá dentro do sistema, aí tudo muda. Então, assim... Já fica marcado, as coisas ficam difíceis. Exatamente. De fora ninguém quer entregar mais. Exatamente. Ninguém confia rotulado, mais. Né? Mas isso eu acho que falta um pouco do investimento até na educação mesmo. Claro. Porque a base de tudo é a educação. Que se a pessoa for bem nutrida ali de educação, uma saúde, as coisas básicas de qualidade, entendeu? Muito desses problemas acho que não teria. Exatamente. Com certeza. E tipo assim, e esse meio que a gente vive hoje, tipo, que a gente estava até comentando antes, dessas crises de ansiedade, essas coisas, lá dentro o cara tinha também? Demais. E como que controlava lá dentro? Porque aqui fora, com todos os recursos que a gente tem, eu acho muito difícil de identificar. Quando eu tenho ansiedade, eu parar um protocolo aqui, meu parceiro. Olha aí. Eu tenho. A gente viu várias crises assim lá dentro. Agora imagina lá, você não poder sair, filho. Você dá uma crise aqui. E tinha como você identificar, tipo assim, aquele rapaz ele tá perto de acontecer isso, você conseguia? E aquele tá fingindo, sim. Sim. Consegue entender quem finge e quem não finge. Claro que assim, mesmo aquele que tá fingindo tá sofrendo. Sim, né? é uma válvula, o fingimento é uma válvula de escape pra ele ali, né? Porque às vezes ele só quer sair da cena e conversar, né? Entendi. Você pensa bem, se eles tivessem mais opções lá dentro de profissionais, né? Eu era uma psicóloga, às vezes, para 220 presos, 300 presos, já chegou numa rotação bem grande, 250 presos. E eu não, como que eu vou atender esses presos semanalmente, como eu não consigo fazer uma terapia dentro do presídio, não tem como fazer um atendimento semanal, contínuo, com projeções, né, com perspectivas e tudo. Então eu ouvi o cara às vezes uma vez no mês. Então se ele desse uma crise na cela, às vezes era bom para ele, porque ele vinha lá fora. E quando ele vinha lá fora, ele tinha a oportunidade de ser ouvido. E às vezes ele estava com um filho doente, aí dava uma crise de ansiedade. Às vezes a própria situação de estar sem liberdade é muito apavorante. E na cela ele não pode demonstrar, né? Tem toda uma rotina dentro da cela que ele tem que passar a seguir.
Então, assim, eram muitas crises, eram tentativas de suicídio mesmo, de tentar amarrar, né, lençol, enfim, várias tentativas Já da gente ter aconteceu que... de algum paciente, né? Às vezes a pessoa você já conversou com ela lá e depois ela suicidar lá? Não, suicídio nos 7 anos que eu estive lá dentro, eu não peguei Presenciou. nenhuma situação. Sim. Nenhuma situação. Legal, Mas esse teve trabalho adolescentes que eu atendi, que depois que eu saí do presídio, eu soube que foram condenados, foram para penitenciária e lá aconteceu uma Nossa. situação que a princípio é suicídio, mas a gente nunca sabe, porque É. eles podem fazer uns com os outros e a gente não sabe. Entendi. Fazer Podem pra colocar, gente- então a gente não sabe de fato se foi. Mas assim, tentativas diversas de automutilação mesmo, de cortes, né? E aí você vê que é um sofrimento intenso. Né? A gente tinha um suporte médico e tudo, mas mesmo assim tudo muito difícil, tudo muito precário. O acesso à medicina lá muito difícil. As famílias às vezes tinham que conseguir receita e levar o medicamento. Aí ele leva um medicamento, mas se ele for um preso mais fraco, vamos dizer assim, psicologicamente, ele tem que entregar o remédio para os outros. Então, não existe um tratamento de fato lá dentro. Lá é totalmente diferente daqui de fora. É surreal. Não compara. Então lá dentro você consegue pontuar alguns tipo assim, motivos dessas crises de ansiedade. E aqui fora? Sim. Tipo assim, hoje, infelizmente, a maioria das pessoas estão dando crise de ansiedade. Uhum. Tem pessoas que eu descobri que dá crise de ansiedade que eu nunca vou imaginar. Então, tipo assim, o porquê. Tem um porquê, tem como como que eu vou saber se o Bruno tá perto de dar uma crise de ansiedade, essas coisas assim. Então, quando eu terminei minha trajetória no CREAS, que foi em 2017, eu iniciei no CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Droga, que estava abrindo na cidade em 2015. Então, eu fiquei conciliando os dois e saí do presídio. E aí que eu comecei a trabalhar com essa parte mais clínica do sofrimento mental, né? Mais ligado ao uso de álcool e drogas. Sim. E aí, a partir de 2017, quando eu saí de vez, né, do CREAS e assumi a saúde mental e tal, todos os CAPs, ambulatório de psiquiatria e tudo, você assume uma coordenação em alguns atendimentos, aí você começa a ver, de fato, ali no território, muito próximo de você, esse sofrimento, né? Uhum. Então, assim, só que as pessoas esperam muito a situação agravar para procurar um profissional. Então, assim, eu tive uma crise. Só que elas esperam ter várias crises recorrentes, situação de risco, uma tentativa de suicídio, uma hospitalização por conta de alguma coisa, para ela chegar a procurar uma ajuda. É isso que a gente quer quebrar, é esse o objetivo, assim, hoje do meu trabalho, lá na clínica, que a gente vem tentando colocar para as pessoas a importância de você fazer terapia sempre. Não por um motivo específico, mas sempre. Por quê? Para você aprender a lidar com situações que podem surgir. Quem esperava que vinha uma pandemia? Ninguém verdade. esperava, né? Quem E esperava... que levaria tanto tempo assim também, né? Sim. Muita coisa mudou na vida de muita gente. Tem muita empresa que fechou. Já bateu 2 anos já, né? Acho que tá quase. Tá quase. Olha aí. Tem muita gente aí que tinha empresa, que tava com a vida Estruturada. Agora já era. Acabou. E aí afeta tudo, né? Afeta o social, Tem que se familiar, readaptar. financeiro. Aí a cabeça do cara. Sim. Ou da mulher vai pro barro. Pois é. Ninguém aguenta. E como que a gente consegue identificar? Tipo assim, tem um jeito de tipo assim, identificar Sintomas. o né? sintoma? Pessoas Qual é o primeiro têm alguns sintoma? Ou qual é o sintomas sintoma mais antes dela- recorrente? Sim, a gente tem os sintomas mais recorrentes, assim, a gente falando dos transtornos em si, né, os transtornos de ansiedade, eles são elencados ali no CID, né, que é a classificação de doenças, e aí a gente tem lá o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno ansioso e depressivo, então eles vão fazendo algumas diferenciações, mas de um modo geral, a ansiedade ela vem com palpitação, irritabilidade, nervosismo, insônia, sensação de perda de controle, parece que você vai perder o controle de si mesmo. Eu senti isso tudo aí. Uhum. Já veio só. Sim. Aí Tudo tem isso gente de uma vez só. que cria um monte de coisa também na cabeça, né? E aí vem os sintomas físicos, né? Que a pessoa somatiza, né? O seu psicológico acredita e você somatiza. Então você acha que você tá
Quem aí que não sentiu perda, acho que estou perdendo olfato, acho que estou perdendo paladar, estou com dor de garganta. Vem tudo da cabeça da gente. E é muito real. E realmente muito você real. sente, né? Isso é muito real. Sim. Eu tava falando com a minha namorada que quando eu tava trabalhando na lanchonete, eu trabalhava com meu irmão, meia-noite a gente parava. Tipo assim, ele parava de pegar pedido meia-noite. Quando dava 11 horas e 45 minutos, meu parceiro, Chovia. aqueles 15 últimos Agarrava, minutos, né? eu começava, o coração acelerava, eu falei assim, eu vou morrer. Não tem como eu chegar à meia-noite. Não para, o telefone não para de tocar, é mensagem no WhatsApp, eu fico doido. Eu falei assim, gente, não para. E é uma sobrecarga muito grande, Não, aí né? começa, aí você começa a fazer, eu fazendo um lanche assim, eu já começava a ficar tonto. Falei assim, velho, tô tonto, tô sentindo meu peito, eu vou passar mal, eu vou cair. Eu não vou aguentar. E é 15 minutos. Sim. E assim que você sai dali, você tá novo. Sim. Aconteceu isso comigo várias vezes. Eu peguei e falei assim, não, ó, pedi meu irmão, falei assim, ó, vou ter que ir embora, vou pro hospital. Eu entrava no carro e vazava pro hospital. E a caminho do hospital já tava bom. Sim, Chegava porque lá, você fazia sabe que você eletro. estava indo para um lugar de conforto. Isso. Só que, não sei, me corrija se você estiver errado, mas sempre fica aquela sensação assim, será que vai acontecer de novo? Demais. Né? Demais, era só voltar e Isso. esperar no outro dia de novo. E isso já é ansiedade, né? Isso já é ansiedade falando. É aquela preocupação com o que pode acontecer. Com coisas que a gente não tem como prever. Né? E isso é o que faz a cabeça do ansioso. Eu quando eu ficava muito ansioso assim, eu comecei a procurar algumas coisas que pudessem me relaxar nesse momento. Tipo assim, tomar uma água gelada, respirar fundo. Tem algum desses exercícios assim, que Super pode ajudar legal, a amenizar essas coisas na hora que você estiver começando a sentir aquela sensação, aquela angústia? A gente até teve uma pergunta dessa, né? Teve um seguidor nosso, Bruno, que mandou uma pergunta na caixinha, escrito assim, minha esposa tem muitas crises de ansiedade. Existe realmente um remédio eficaz que tem cura? Assim, é uma pergunta muito recorrente também, né? Então, a gente não fala de cura, né? A gente fala de remissão de sintomas, de acabar com aqueles sintomas naquele momento, né? Existem os medicamentos. Pode. Ela vai botar cerveja pra você. A gente tem medicamentos, porque a gente sabe que essas crises de ansiedade, tudo, são neurotransmissores que estão faltando ali em algum momento no cérebro, né? Dopamina, noradrenalina. Então, os medicamentos, eles vêm, que é para ajudar a retirar esses sintomas. Mas eu li uma vez, eu achei muito bacana, assim, a comparação. Eles falam que a ansiedade é como se fosse uma árvore, né? O tronco e a copa são sintomas, é o que a gente vê. Sim. É o que a gente está vendo ali que existe. Mas as raízes, que são as causas, é o que a gente não vê e é o que a gente vai trabalhar na terapia. Então, assim, existe uma remissão desses sintomas e por isso que a gente bate tanto na tecla da importância da terapia. Que é ali que a gente vai trabalhar as causas que a gente mesmo desconhece. É por meio da fala, da conversa, que a gente vai entender um pouco da gente mesmo. Se vai acontecer de novo, não sabemos. Mas pode ser que em algum momento da sua vida você vai dar de cara com uma situação que vai te deixar ansioso, que vai te paralisar, que vai te deixar com medo, sem reação, com todos esses sintomas, palpitação, sudorese, tremores e tudo, você não vai saber lidar. E aí, de repente, você vai ter que procurar saber a causa daquilo, novamente. Né? E aí é na terapia que a gente descobre, porque tem coisas que, assim, a mente é igual um iceberg, né? O que a gente vê ali, o consciente é pequenininho, né? Mas o inconsciente, ele é gigantesco. Então, assim, não falamos em cura da ansiedade, a gente fala em remissão mesmo, em retirada, extermínio daquele sintoma ali, mas não significa que em algum momento você possa se embolar de novo com algum sofrimento ali que você não dê conta. Por isso é muito importante a pessoa praticar o exercício, né? Aquilo que ela... Aí que você ela... me perguntou, né, disso, eu não respondi. Existem sim técnicas, né, de respiração, que vão te ajudar a amenizar aqueles sintomas ali. A gente fala muito da medicina alternativa, né? A gente também... O que seria essa medicina alternativa? A gente fala em reiki, acupuntura, o reiki é a medicina chinesa que é de equilíbrio de energias. Entendi. Isso tudo, o reiki também trabalha síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, porque
ele coloca a pessoa num ponto de meditação, de entendimento ali da respiração, de concentração. Então isso te volta para a sua razão. Porque quando vem a crise de ansiedade, aquilo te tira da razão. Sim. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, eles estão disfuncionais. Você não está pensando que está dentro da realidade. Tipo assim, eu vou morrer, isso aqui Tá será que... Não é nada assim concreto. Eu estou com medo disso. É assim... É como se tivesse com medo de tudo. Estou com medo do que pode acontecer. Estou Exato. com medo do que pode ser isso, Exato. que pode ser aquilo. E aí essa Você tem técnica medo de de uma coisa que não respiração é existe. muito importante, porque vai te fazer voltar a si. Peraí, tá proporcional? É isso mesmo? Existe algum perigo iminente que eu preciso estar tão em alerta assim? Então a gente fala muito dessas técnicas de respiração, isso é muito bacana. Meditação, tudo isso ajuda muito a pessoa que já é ansiosa, né? Que já tem aquela natureza mais ansiosa, mais agitada. Então a gente gosta muito de não só a terapia, mas aliada às outras coisas também, né? Então, é igual você falou sobre... como fala? As coisas que são associadas a esse tipo assim, esse tipo de coisa. Eu teve uma pergunta aqui. O que você diria para uma pessoa que associa depressão com falta de Deus? Então, tipo assim, porque é o que, tipo assim, a pessoa chega em você falando assim, eu tô com depressão, tipo, por isso. Sim. Assim, isso tipo assim, uma pergunta frequente lá? Porque a gente escuta, às vezes, algum familiar falando com a pessoa. Eu vi muitos amigos porque meus você não falando tem assim. Deus, você não procura Deus. A gente sabe que a parte espiritual, ela tem uma grande influência na parte de melhora, da pessoa superar aquilo, às vezes, uma situação ou outra com mais facilidade, dela estar apegada em alguma parte espiritual. Então, a gente não descarta isso. Mas eu falar para uma pessoa que tem depressão, que ela está depressiva por falta de Deus... Acho que é muito agressivo. É a mesma coisa de eu falar para uma pessoa, por exemplo, que tem asma. Respira, tá cheio de oxigênio. Tem ar aqui, respira aí. Então, assim, difícil, né? são causas orgânicas, que às vezes foge da alçada daquela pessoa, foge da vontade dela de estar melhor. Ela tem vontade, sim, de estar melhor. Né? A pessoa depressiva, que fica apática frente a tudo, aquele desânimo. Existe uma causa orgânica, são múltiplos fatores que causam a depressão. Né? Eu tinha olhado uma pergunta de um amigo nosso aqui. Ele falou que acho que a esposa dele, ela tem essa ansiedade, né? Uhum. Ela tem essas crises. E isso dá reação no corpo dela. Sim. Aparecem alguns machucados, dá umas bolinhas. Às vezes. As bolinhas no pé, diz ela que coça muito. Coceiras, são todos sinais. Se tem né? alguma coisa que ela possa estar revertendo esse processo? Sim. Acabar com isso? Sim, a própria terapia, né? A terapia. Porque, claro, assim, o medicamento, ele vem porque ele ameniza o sintoma ali do momento, ele vai dar um pouco mais de tranquilidade, mas a terapia, pegando na causa, ela vai eliminar esses sinais. Entendeu? A gente chama isso de um processo de somatização, né? Quando o seu psicológico não dá conta do seu sofrimento, quando é um sofrimento que nem você sabe o que é, da onde está vindo, o seu corpo somatiza. Por isso que as pessoas ficam com falta de ar, né? Na pandemia a gente viu muita gente aí relatando falta de ar, a gente via as pessoas, né, na televisão, no hospital, faltando oxigênio e tudo aquilo. Aí quando você via, tinha alguém próximo, eu tô com falta de ar. Eu tô falando de mim mesmo, tá, gente? Eu tive vários desses sintomas aí. Gente, eu tenho certeza que eu tô com falta de ar, eu não tô conseguindo respirar direito. E aí você vai aprendendo técnicas para você lidar com aquilo que vão diminuindo essas somatizações, mas a boca cala, o corpo fala. Mas o engraçado é que eu tento entender como que funciona essas doenças, essas coisas que acontecem no corpo da gente. Tipo assim, não é uma bactéria que você pegou, não é um vírus que você contraiu, é uma coisa do seu corpo. O seu corpo fez você dar uma machucada aqui no pé. Sim. Como assim o seu corpo tem o poder de te dar esse tipo de... Porque o seu cérebro deixa de enviar neurotransmissores, sinais e tudo pro seu corpo, que vai faltar alguma coisa ali em algum momento. Vai faltar o ar, vai faltar... Então, se a pessoa tomar um remédio para aquilo ali, pode ser que sare, mas não vai Pode ser que não. Ela tem que curar aqui primeiro. Sim. Primeiro ela cura aqui Sim. e depois com o remédio.
A gente tem alguns estudos que eles associam até mesmo o câncer a questões psicológicas. Né? Tem estudos Pode ser que falam tipo, nasça isso. alguma coisa, tipo assim, Mas psicologicamente. pra mim faz sentido demais, Sim. velho. Eu Pra mim também faz acho, sentido. Por eu também creio muito pessoa nisso. que passou a vida, exemplo, num trabalho ali, ela foi humilhada a vida inteira, não conseguiu Entendi. rebater, não sei o quê. Aquilo Uhum. vai gerando tanta negatividade, tantas situações dentro dela, que isso são os estudos, tá? Não estou afirmando nada. Mas que creio falam demais. Eu também que acredito pode nessa ser versão, real. sim. isso que cria uma predisposição, um sofrimento mental que vai irradiar direto para o corpo, né? Que vai levar aquele sofrimento ali para o corpo, para as células, para o seu organismo mesmo, e aquilo pode gerar várias doenças. Nós tivemos uma outra pergunta também, que, assim, ela pode ser hereditária? A depressão pode ser hereditária? Sim, Ou a ansiedade pode ser sim, hereditária? Sim. Ela tem causa orgânica, tem causa genética. Então, tipo assim, isso pode ser realmente hereditária. Então, Sim. tipo assim, então tem como a gente até precaver, vamos supor. Eu tenho um exemplo. Meu pai ou minha mãe tem depressão. Tem muita crise de ansiedade, muito. Ou eu tenho e a minha filha, eu tenho que precaver já tenho que começar a olhar para minha filha já. E tipo assim, como saber se eu tenho que levar num psicólogo ou num psiquiatra? Como identificar assim? Quem eu procuro? Primeiramente a gente tem que saber a diferença de um de outro, porque é uma pergunta muito frequente, assim, até para nós psicólogos. Você me passa um remédio? Não, a gente não passa remédio. Quem passa medicamento é médico, é psiquiatra nesses casos, né, de sofrimento mental. Por falar em passar remédio, aproveita o gancho, você pode falar também um pouquinho da sua clínica, né? Que vocês lá fazem um tratamento que não é com remédio, mas é isso. O nosso acompanhamento lá, ele é multidisciplinar justamente por isso, porque para esses casos de sofrimento mental, a gente sabe que uma especialidade só às vezes não vai dar conta daquilo. Às vezes você vai precisar de um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta ocupacional. A gente vê muitos casos de criança, né? Um neuropsicopedagogo. São todos os profissionais que a gente trabalha na clínica, porque a gente tenta fazer o acompanhamento mais completo possível para aquilo de fato dar um retorno positivo, uma solução, né? Ser eficaz para as pessoas. Então, assim, o psiquiatra, ele avalia essa questão do sofrimento, ele dá o diagnóstico, se a pessoa está com um transtorno, ele vai avaliar vários fatores, há quanto tempo você está sentindo esses sintomas, se ele é um sintoma passageiro, porque as pessoas confundem muito, assim, um momento de tristeza, um episódio de tristeza com depressão. Então, vamos supor, a pessoa perdeu alguém, ela está de luto, ela perdeu um emprego, ela está num momento difícil, igual na pandemia. E aí aquilo causou muita tristeza. Só que a tristeza vai ter um início, meio e fim. A pessoa vai procurar uma forma de superar aquilo. A mente dela vai procurar uma forma de superar aquilo. Na depressão, ela não consegue sair daquele Parece que a pessoa entra momento. num buraco, né? Que fica... Sim, e pra ela é isso. Tipo assim, ela não vê saída. Ali não tem mais nada. É como se estivesse andando 2 horas para dentro do mar e só vir água. Exatamente. Por isso que a gente chega lá nos casos do Setembro Amarelo, que a gente dá uma atenção, uma acolhida por conta desse sofrimento que não foi cuidado e a dor é tão grande que a pessoa quer eliminar a dor. Quando ela elimina a vida dela, ela estava simplesmente querendo eliminar a dor e não soube como, não deu conta daquilo. Né? Então, criança, por exemplo, aconselho sempre o próprio psicólogo, se vê necessidade, ele vai te encaminhar para Mas tem um certo tipo de preconceito com isso, porque tem muita acho gente que tem muito. relaciona loucura. O que agrada. Eu acho que sim, o que Muita agrada. gente acha que é doido, né? Tá falar ficando doido. mas eu não, tá, gente? Mas se alguém falar assim, você precisa de ir no psiquiatra, eu vou achar que eu faço Não, isso, mas- chamando de doido. Mas eu, até pouco tempo, foi meu namorado que me falou que isso não era loucura. Não, eu Isso fui. É qualidade de vida. Eu precisei de ir no sério, eu no tinha isso psiquiatra. como preconceito. Eu precisei. Só que eu não fui porque... Vergonha. Não é vergonha. Eu não fui porque eu Ele não liga pra não nada. ligo. Aí eu acabei que não fui mesmo. Superou. Eu consegui dar uma superada nisso. Então, o que acontece? Mas eu tenho pra mim que se eu tivesse ido, Ele venceu. seria muito bom, porque eu passei muito aperto depois disso. Eu não superei instantaneamente. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não consegui, eu fiquei mais de anos sem jogar bola. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Eu não conseguia jogar bola. Eu fiquei 4 anos sem jogar bola. Eu ia pra jogar bola, eu comecei a sentir dor no peito. E a dor que eu senti no peito não é aquela dor de...
tipo gases. A pessoa que tá em gases, ela sente aquela pressão. É uma Tipo dor que fisgado. fica, cara. Você não pode encostar a mão aqui que dói. Você encosta a mão que dói. Parece que você tá com o dedo quebrado, onde você põe o dedo dói. Você entendeu? Aí ficava doendo muito o peito. Aí eu não conseguia fazer nada. Eu achava que a qualquer momento eu ia... Então, nesse caso, seria o ideal, por exemplo, um psicólogo, para você entender por quê que você deixou de fazer algo que você gosta, por que estava vindo esse sintoma. O próprio psicólogo, no decorrer das consultas, das sessões, ele pode avaliar. Eu acho que agora é o momento de você ir no psiquiatra, porque... Que também não é uma doença, né? Não, Não é uma psicólogo doença. pro psiquiatra. Então, o psicólogo ele vai trabalhar as questões da mente, né? São sessões sequentes de uma terapia, né? Depende da abordagem do psicólogo, né? A gente tem a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a Gestalt, são linhas diferentes da psicologia, né? A psicanálise. E o psiquiatra, ele vai pegar aquele foco, aquele sintoma e ele vai tentar amenizar esses sintomas. Para que mais tranquilo você possa ir no terapeuta, iniciar uma terapia para buscar a causa daquilo ali, né? Então, o psiquiatra ele vai trabalhar bastante, ele vai ouvir sua dor, ele vai tentar entender se existe uma causa genética, se existem questões clínicas, que, por exemplo, a depressão ela pode ser trabalhada até com nutricionista, se ele tiver com uma vitamina B12 baixa, um hipertiroidismo, pode gerar uma depressão. Então, assim, o médico ele vai avaliar e descartar essas questões clínicas e vai ver, não, é só sofrimento mental mesmo. Então, é um sofrimento da mente, o medicamento é tal, vai ajudar nos neurotransmissores, vai ajudar na questão da dopamina, noradrenalina, que vão te dar um gás, vão te dar um levante, para você ter um ânimo, né, que a depressão acaba tirando, e aí você vai buscar a causa disso lá na terapia. Que aí é o psicólogo que vai trabalhar a fundo esses pensamentos que estão disfuncionais. Por que você sente isso? Vamos trabalhar. Porque quando você fala... Às vezes você vai falando na sessão, você fala de coisas que você nem sabia sobre você. Verdade. Entendeu? Porque com um amigo você não consegue falar. Não. Você sabe até onde você pode ir com seu amigo. Isso aqui, quando você viu, cérebro você já falou um descarta negócio. na hora. Você falou uma coisa que te machucava, mas você não conseguia falar. Exatamente. Por isso que às vezes a gente fala assim, terapia dói, né? Às vezes eu saio chorando na terapia. Nossa, psicólogo também faz terapia, tá, gente? A gente precisa cuidar da gente pra gente poder cuidar do outro, né? Ainda mais, né? E aí a gente sabe que pra crescer dói, gente. Crescer, evoluir, você depara com certas coisas que doem. A função do psicólogo é muito foda, mano. Não tem hora. Porque, tipo assim, o ser humano ele é um universo. Sim. Entendeu? Agora você imagina uma pessoa que tem que entender e ajudar a corrigir erros naquele universo ali. Exatamente. E tipo assim, e não é igual. Você não é igual eu, ela não é igual, ninguém é igual. Então você tem que entender o dele para tentar ajudar ele, tentar entender o do outro. Então é muita E aí você coisa. só consegue ajudar a pessoa quando ela fala. Porque, né, eu sempre brinco assim, gente, eu não tenho bola de cristal não, pelo amor de Deus. Minha bola de cristal quebrou, tá? Vamos conversar, vamos tentar. Então, Ainda não chegou, a minha ainda não chegou não. A Shopee tá atrasando. Mas aí, tipo assim, é uma coisa que eu tenho muita dúvida. Eu, particularmente, eu não falo. No Shopee, bola de cristal. Tem sim, coloca no Shopee, tem. Ele comprou a bola de cristal da Shopee. Tô demorando a chegar. Eu, particularmente, eu não falo. Eu tenho muita dificuldade de falar qualquer tipo de coisa que eu estou passando, sabe? Eu não falo. Então, tipo assim, como que a pessoa, meu namorado, o Bruno, as pessoas que ficam no meu redor, tipo assim, como que elas podem saber que eu tô dando ou crise de ansiedade, ou eu posso estar dando depressão, e tipo assim, sem eu falar, tipo assim, eu consigo demonstrar algumas coisas. Sim, porque aí você vai mudar alguns comportamentos que não é normal no falo. Peraí, vamos supor, você age de determinada forma, você começou a mudar, tá estranho isso, assim, né? Ah, você gosta de sair. Aí de repente você para de sair. Não quero sair, não tô afim. Fica mais fechado. Você gosta de jogar bola e de repente você não quer mais jogar bola. Opa, tem alguma coisa diferente. Se aquilo perdurar, você já sabe que a pessoa tá precisando de ajuda. Né? E às vezes ela não vai pedir. Mas às vezes essa mudança já é um pedido. Então, tipo assim, qual seria o segundo passo? O primeiro, tipo assim, identifiquei. Legal, o Bruno parou de jogar bola. Tá, pode ser que seja depressão. O que eu vou fazer agora com o Bruno? Qual é a primeira ação que eu tenho? Então, o ideal é convencê-lo a procurar um profissional. Porque você já ouviu aquele ditado santo de casa não faz milagre?
Isso é mais do que real. sim. Assim, o ideal é você falar, poxa, tá vendo isso? Isso tá alterando sua vida, tá modificando seu jeito de ser, tá te atrapalhando no trabalho, tá te atrapalhando na vida pessoal, né? Eu acho que um namorado, uma namorada tem muito poder nisso Sim, aí, sim. porque fala assim, poxa, como que a gente vai ficar junto se a gente não tá bem, se você não tá bem? Como que eu vou saber se o problema é comigo ou se é com você, mas você que tá diferente, será que não tá na hora de ouvir um profissional? Porque às vezes você não quer desabafar comigo porque eu sou de casa, não quero falar, e também não adiantaria, porque gente de casa não é seu psicólogo, né? É com o seu psicólogo que você não vai ter barreiras, que seu cérebro não vai te bloquear para você falar isso ou não falar isso, né? Então é com o psicólogo que você vai se abrir. Então o ideal é que você compensa a pessoa a procurar uma ajuda. Agora, existem casos que a situação se agrava a tal ponto que a gente vai ter que fazer uma intervenção mais drástica, assim, que a gente não gosta, mas que é para proteção mesmo da vida da pessoa. Exemplo, a pessoa está deprimida, está em casa, já tem meses, não toma banho, não sai para nada, você está percebendo às vezes uma automutilação, o braço está cortado, está diferente, você tem que intervir. Você pode chamar um profissional na sua casa, se o médico falar assim, olha, você vai aceitar o tratamento, não vai, porque da forma que está não adianta, então eu vou te mandar para um hospital, para você ficar na ala da saúde mental lá, para você tomar o medicamento até você perceber que você precisa de ajuda. Então, às vezes, você vai ter que estabilizar. Às vezes, a pessoa está tão mal que ela não consegue refletir, ela tem tanta resistência que aquilo já vai afetando a vida de tal ponto que ela não consegue perceber que precisa de ajuda e não aceita. E aí, você vai deixar a pessoa morrer? Não dá, né? Então, aí, às vezes, a família vai ter que tomar A depressão mata. Sim. A depressão mata, não tem jeito. E o preconceito também. E o preconceito também. Acho que mata mais do que a depressão. Sim. Porque... E às vezes dentro da própria casa, que é o que mais dificulta, que é onde a gente vê mais sofrimento. Porque aonde a família é preconceituosa, fala, tá doido, não levanta da cama, não quer saber de nada, por que não vai caçar um trabalho, por que não vai arrumar o que fazer, olha lá como é que fica. Aquilo vai debilitando tanta pessoa, que a pessoa já está mal, já não tem ânimo para nada, o cérebro já está faltando, né, neurotransmissores ali, situações ali para aquele cérebro trabalhar de uma forma funcional e não disfuncional. E aí a pessoa acaba se sentindo um peso na vida daquela pessoa, é aí que ela pode tirar a vida dela, né? Então, assim, são percepções, às vezes a gente fala assim, igual você falou, né, de um caso aí, nunca imaginei que aquele fulano ia fazer isso. Sim. Mas dentro da casa da pessoa tinha algo disfuncional. Isso é certo. Num ambiente saudável, é muito difícil ser só uma causa orgânica, ser só uma causa genética. Ela vem irradiada de vários fatores, no ambiente familiar, do seu ambiente de convivência, seu ambiente social, de amizades, no seu trabalho. Então a depressão, ela vem junto com várias coisas. Eu não posso falar assim, o pai dele tinha depressão, ele vai ter. Não, depende do ambiente que ele está crescendo. E aí você perguntou a questão do filho, se eu tive, meu pai teve, meu filho vai ter? Não sei, qual ambiente que você está gerando para o seu filho. Legal. Será que você também está trabalhando sua cabeça a ponto de ser saudável mentalmente e passar isso para o seu filho? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar para a nossa vida. Ou será que eu estou só repetindo um ciclo? Porque se você estiver só repetindo um ciclo, porque a gente tem tendência a repetir, né? Aí você pode sim estar criando um problema ali para aquela criança, porque aí ela vai ter uma causa genética, um meio que vai favorecer ela para ir para esse caminho. Então é isso que a gente tem que observar. Por isso que a gente bate tanto na tecla que a gente, eu acho que a nossa geração ela não foi criada para fazer terapia, sempre foi coisa de doido, né? Sim, sim. Hoje que a gente está tentando quebrar isso. E aí eu falo assim, a pandemia nem de tudo veio só para coisa ruim, né? Ela veio para mudar um pouquinho nossa direção, para a gente entender que a gente tem que entender um pouco do outro ser humano. Não viver só acelerado, eu tenho que ter trabalho, eu tenho que ter dinheiro. Temos sim, claro, mas a gente tem que ter um olhar de carinho, de acolhimento para o outro. A gente tem que saber que a gente tem que cuidar da gente, porque senão a gente vai prejudicar a existência de outras pessoas, né? A questão do suicídio é uma coisa assim, que eu sempre falo muito quando uma pessoa ela se mata,
ela envolve mais ou menos umas 8 a 10 pessoas do ciclo dela que vão adoecer ali. Então, é uma média, né, que eles fazem de quantos familiares, amigos, próximos que vão adoecer diretamente. E aquilo vai te abalar para sempre. Então, se você não trabalhar aquilo na sua cabeça, você pode repetir situações de sofrimento. Então, a terapia é só para qualidade de vida. É só para o outro ter uma qualidade de vida. É só para você se conhecer um pouco, você saber do que você dá conta, você saber o que te incomoda, né? Às vezes nos pais da gente, tanta coisa incomoda, aí você vai e faz igualzinho. Nem viu. Nossa, meu pai é isso, é aquilo, minha mãe fez isso, fez aquilo. Você vai ver, você faz igualzinho na rua com o outro e nem tá percebendo. Então, assim, quebrar mesmo alguns ciclos que são danosos, assim, pra nossa vida, isso, né? Essa linha genética segue muito. Eu conheço, tipo assim, muitas pessoas que puxam a linhagem das suas famílias. Às vezes a pessoa fala, mas meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo. E ela, no dia a dia ela trata as pessoas da mesma forma. Então, e não percebe. E não percebe. Isso, então, automaticamente também já até responde uma outra pergunta que a gente teve aqui. Então, tipo assim, uma pessoa que ela fere outras pessoas, geralmente ela também foi ferida. Exatamente. Né? Tipo assim, às vezes ela nem, igual você falou, às vezes a pessoa começa em terapia e começa a falar coisas que não sabia, né? Às vezes a pessoa foi ferida lá atrás e não sabia que foi ferida. E tá ferindo o próximo, fazendo mal pra uma pessoa, às vezes tá até sem querer. Que geralmente isso acontece, né? Exatamente. Que atinge uma pessoa sem querer, faz mal Já pra é pessoa um sem querer, movimento porque você automático. foi... Porque você foi ferido lá atrás. E a gente observa isso com várias coisas. Quando eu te falei, o adolescente infrator, ele viola direito, mas ele teve o direito violado. Aí eu trabalhava na Casa Lar, nessa época, que são crianças acolhidas pela justiça, né, num abrigo, que vão ou não para adoção, ou vão retornar para a família ou vão para adoção. E aí você vê que essas crianças, daqui uns dias são adolescentes às vezes infratores, vão se tornar adolescentes infratores, porque teve seu direito violado lá no início e agora não entende, ele está só repetindo um ciclo. No presídio a gente via muito, por exemplo, também trabalhei em creches com casos de abuso sexual, abusos morais, físicos e todos os tipos de abusos de crianças, e aí são adultos. Quando era um caso de adulto, né, no presídio, por exemplo, que eu atendi um preso que era abusador, que estava sendo acusado de estupro, se você for avaliar o histórico de vida dele, ele foi abusado. Entende? Então, assim, se você não trabalha isso numa criança que foi abusada, certamente ela vai se tornar uma abusadora. Mulher? Sim, também. Já atendi vários casos de mães que abusavam dos filhos, meninos e meninas. E aí você vai ver o histórico, mãe, foi abusada, a mãe foi abusada. Então, assim, a gente... Isso, né, eu tô falando dos padrões mais graves, mas sim. de todos os padrões. Tem alguns que sim. Né? Aí tem uns que legal você repetir, né? Tem coisas boas. Nossa família tem várias qualidades, que legal que você aprendeu, valores e tal, coisas boas. Mas teria como mudar isso? Porque eu acho que isso é uma coisa que vem do sangue, vem da genética. Não, sim, você consegue mudar. Porque você faz a pessoa se dar conta. Esse é o momento de dor e de crescimento. Entendi. Quando a pessoa se dá conta de que está repetindo. E aí dói muito, fiz dói, isso que dói muito até assumir, comigo. tipo, não, você mas fica um tempo na terapia assim, não, eu não faço assim, não. Eu sempre brinco, né, que eu faço terapia já há tempo já. Mas faz, tipo assim, de um jeito diferente, mas sim, faz. mas quase igual, E aí eu saí da terapia, às vezes eu falava assim, eu não vou nessa mulher mais, gente. Nada a ver o que ela falou. E você fica a semana inteira batendo na tecla, né? Semana inteira batendo naquela tecla. Por que ela falou isso comigo? Não tem nada a ver com a situação, nada a ver com a situação. E aí tem. E aí você chega numa próxima sessão e você fala, é mesmo, eu lembrei de uma situação que eu fiz igualzinho você falou. Sabe, é um despertar. Você vai despertar para coisas que você faz já no modo automático e não se dava conta daquilo, sabe? Então, terapia é vida, né? Puxando um pouquinho para minha profissão. Uma dúvida que eu tenho, tipo assim, vê se tá ligado no mesmo, segue o mesmo fio. Tipo assim, a pessoa pode chegar a ter crise de ansiedade, começar com a crise de ansiedade, ter depressão, ser curada da depressão, voltar a ter crises e chegar ao suicídio? Tipo assim,
Você acha ou não, Pablo? São coisas totalmente diferentes. Não são totalmente diferentes, não. Os transtornos de ansiedade, todos esses de pânico, de ansiedade generalizada, eles não tratados, não observados, eles podem se tornar uma depressão que pode levar ao suicídio. Sim. Aí, se você cura essa questão da depressão, se você cura não, se você ameniza os sintomas, se a pessoa volta a ter uma vida ativa, uma vida funcional, é difícil ela pular lá pro suicídio, né? Ela vai desencadear, pode ser que ela volte a ter depressão, pode ser que algum acontecimento na vida leve ela a ficar mal novamente, e aí vai ter todo aquele trabalho multidisciplinar para não deixar chegar no suicídio, né? Mas sim, esses transtornos de ansiedade, esses transtornos psíquicos, eles podem sim, agravados, gerar uma depressão, levar a uma depressão. Então, pulando um pouquinho, né? Saindo um pouquinho, se você quiser voltar depois, ok? Mas saindo um pouquinho sobre a depressão, a gente falando um pouquinho sobre as crises, quais são as mais comuns? Ou existem, tipo assim, as mais comuns? Ou cada dia você pega uma diferente? Existe? Então, o Brasil está no ranking de terceiro país do mundo que tem depressão. Isso, o Brasil sempre fica no topo. Coisa ruim, o Brasil fica no topo. Felizmente. A gente espera mudar isso, tomara, mas daqui uns 500 anos. Nossa, tomara que eu demore assim. A gente está trabalhando para a mudança das outras gerações. Verdade, né, verdade. Levando em consideração que a gente também já evoluiu, né? Dos nossos avós, tataravós, bisavós, né? A gente já evoluiu, sim. Daqui a uns 10 anos, mais ou menos, a depressão, ansiedade, essas coisas já vão ter evoluído bastante o tipo de tratamento. As pessoas vão entender melhor que precisa de procurar um especialista. Eles vão, não tem como, você vai falar assim, pô, eu não vou me tratar. Então, mas eu acho que para isso acontecer, eu acho que cada vez mais a gente tem que bater nessa tecla, né? Então, porque, por isso... Tipo assim, tem muita gente que não fala disso de jeito nenhum. Por isso que eu falo assim, pra gente olhar o lado bom da pandemia. Muita gente quebrou a resistência. Muita gente. Homens, gente, são ainda mais difíceis de procurar terapia, porque não foi criado para isso, não foi criado para chorar, para pedir ajuda, não pode, né? Desde pequeno caiu, levanta, tá parecendo menina, tá parecendo mulherzinha, né? Então, assim, mas hoje na clínica a gente vê uma procura. Diferente de mim, né? Ela tá olhando pra mim lá, porque eu qualquer coisinha, tá doendo, ela fala que eu sou mulherzinha. Ah, que bom! Aí ela começou terrível. Então, assim, na clínica a gente vê hoje, procura mesmo de homem. Olha, e eu acho que eu preciso de psiquiatra também, pode marcar pra mim. Então, isso é um pouco de avanço, assim, né? Não sei nos grandes centros como tá, mas isso para uma cidade do interior, igual Muriaé, que todo mundo tem vergonha, todo mundo conhece todo mundo, sabe de quem você é filho, neto, tal, já é um avanço. Então, são os benefícios, porque as pessoas não estão dando conta do sofrimento sozinhas. Então, elas sabem que essa sensação de eu tô pirando, eu vou morrer, eu não vou dar conta, elas sabem que hoje elas não dão conta sozinhas mais. O que você aconselha, assim, que seja feito para mudar um pouco desse problema da pessoa ficar sozinha, assim, tudo aí? Então, eu acho que o foco são os pais quebrarem as resistências para com as crianças, entendeu? O que eu percebo? Eu já trabalhei com professoras, né, escolas, hoje em dia também na clínica a gente tem alguns profissionais que trabalham em escola. Por exemplo, a psicopedagoga que trabalha com a gente, ela falou que às vezes ela vai orientar o pai assim, olha pai, essa criança está com um pouco de dificuldade nisso, naquilo, quem sabe um psicólogo, meu filho não precisa de psicólogo não. Olha só. Pronto, na hora já quebra. Entendeu? Então, às vezes, os adultos estão quebrando as resistências deles porque eles não estão dando conta do sofrimento e tem vergonha de levar o filho, às vezes, no psicólogo. Então, a gente espera que, para que essas crianças sejam um pouco mais saudáveis, psicologicamente falando, no futuro, que esses pais parem com isso. Que eles deixem as crianças ter o pleno desenvolvimento. A gente sabe que tem muitas interferências, a vida virtual, né? Agora a pandemia, a interação social deles que já estava modificada por conta dessa vida virtual. Tá muito as crianças não brincam, as crianças não se juntam. O meu sobrinho, eu tenho um sobrinho pequeno lá que, assim, agora não, até que lá a gente tem um pouco de sorte que ele tem...
tenho mais sobrinhos, tem uns amiguinhos dele lá que vai lá e ele brinca bastante. Mas eu fico olhando assim, quando não tem ninguém, é só ele dentro de casa, ele e os pais, entendeu? Ele não tá com aquelas crianças com a cabeça pra poder correr na rua, brincar e inventar compartilhar aquelas coisas de criança, aquele imaginário deles. Eles não têm. Eles ficam imaginando as coisas que os pais imaginam. Entendeu? Eles começam a ficar no ambiente dos pais. Ouvir muita conversa de adulto, ver muitas coisas de adulto, isso tudo é muito prejudicial. A gente vê crianças hoje que interferem na vida numa discussão do pai e da mãe, às vezes. E a gente, eu não sei vocês, mas a gente ouvia assim, olha, isso não é assunto pra você, vai pro seu quarto. Então existia um pouco uma separação. E hoje as crianças, elas crescem, elas não têm tolerância pra nada, pra frustração nenhuma, pra nenhum não. E eu vejo muito que, tipo assim, eles estão amadurecendo muito precocemente. Não é um falso amadurecimento, né? Porque na verdade não é um amadurecimento psicológico, não é um amadurecimento cognitivo, porque a cognição, que é o aprendizado, o raciocínio, a percepção, ela saber o que é, o que não é, isso fica tudo prejudicado. É só uma interferência da vida adulta numa parte da infância que não tinha que ter. E aí, o que é a nossa preocupação? Essa criança, quando ela virar uma adolescente cheia de hormônios, cheia de mudanças, cheia de frustração, porque quando a gente fica adolescente, a gente toma fora, né? A gente fica feia. Tem o primeiro amor que sempre vai embora. Tem tudo na Tem gente que fica feio pra sempre. Tem gente que não tem cura, né? A gente sofre uns bullies na escola. Eu melhorei bem. E aí, eu era bem ruim. E aí, o que a gente vê? Esses adolescentes aí, eles começam a se cortar, eles começam a fazer tentativas de suicídio, de autoextermínio, porque eles não têm tolerância para o sofrimento, para o não. Aqueles tapas que a vida vai dar na cara da gente, com certeza. Sim. Que era um pai e uma mãe se posicionar e falar, não, isso não é para você. Vai se relacionar com seus outros coleguinhas, o perder e o ganhar das brincadeiras em conjunto, que a gente, né, a gente trabalha isso lá na clínica bastante, na parte de atividade física, que a gente tem um grupo de crianças que faz atividade física, e a gente trabalha muito isso de perder e ganhar, porque tem criança que chora e esperneia porque não quer perder. E a gente fala assim, mas todo mundo perde, meu amor, você perde. Então isso é um trabalho contínuo. Porque vai chegar na adolescência, ela vai perder amiguinhas que elas queriam que fossem amigas pra sempre, vai descobrir que a amiga falou mal dela, vai ficar frustrada. Eu fiz alguns atendimentos recentes de adolescentes, 15, 16 anos, uma de 15, outra de 17 na verdade, e elas estavam com o braço todo cortado. E aí você vai conversando, não, porque a pessoa que era minha melhor amiga do nada começou a virar a cara pra mim, só quer andar com uma outra. Então, tipo assim, é um sofrimento que elas não estão dando conta. Entendi. Que já era que já deveria ter sido uma preparação. E se os pais não têm condição de preparar, que deixem os profissionais trabalhar isso, o amadurecimento da criança. Saber que vai ter uma hora que vai estar ruim, vai ter uma hora que tá bom. Porque quando elas entram nesse período de tristeza, elas acham que isso não vai passar. Então elas querem morrer. Eu acho que isso também pode ser um pouco da referência que as crianças vêm pegando. O que acontece? As crianças ficam observando muito os pais. E geralmente os pais são sobrecarregados do dia a dia. Trabalho, tem que cuidar de casa, então geralmente está muito estressado. Sim. Então às vezes está com aquele semblante fechado. Então a criança não tem mais aquela referência do outro amigo dela de brincar, de correr, de fazer bagunça. Isso faz muita falta. É isso que eu acho que mudou muito isso. As crianças estão sem referência do que ser da vida. Então ela conversa muito com pessoas que estão ali, já no seu limite. Sim. Entendeu? E tem uma mudança muito significativa também, que é a mudança da estrutura familiar. Né? Nem todas as crianças estão crescendo com o pai e a mãe dentro de casa, porque os casais estão se separando mais. Estão tolerando menos, né? Antigamente não, casou, era para sempre, vamos viver juntos de qualquer forma. Então você tinha um pouco de noção daquela estrutura. Quem é a sua referência? Meu pai manda, meu pai trabalha, minha mãe manda, minha mãe e tal. Então você tinha aquela referência ali. Hoje a gente tem, como lá na clínica eu vejo, alguns casos, pai e mãe se separam, aí o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal do pai. Ou às vezes só um lado também. E prejudica muito, porque a criança perde aquele referencial de respeito. Quem eu tenho que respeitar? Entendeu?
é muito real. Eu chamei um pai recentemente lá por conta disso, que eu falei assim, olha, quando ele for embora da sua casa, você xinga a mãe dele de tudo que você quiser, com você mesmo, trabalha esse ódio mesmo e tal, mas não fala com seu filho. Porque se seu filho perder a referência de quem ele tem que respeitar, ele vai afrontar a lei, o delegado, o juiz, ele vai até onde ele entender, onde tiver barreira, ele vai. E é por isso que a gente entende que as pessoas acabam se envolvendo com a criminalidade, que é essa necessidade de um referencial de segurança, de respeito, de obediência, vamos dizer assim. E aí você vai afrontando todas as etapas. Todo mundo que passa, você afronta o professor, que aí você não respeita sua mãe, você afronta sua mãe, aí você afronta o professor, você afronta o diretor, você vai batendo de frente com as figuras de referência ali, né? A quem você deveria respeitar, obedecer e tal. E aí uma hora você vai bater de frente com a lei. E aí você vai ficar batendo de frente com a lei. Muitas pessoas acham que, assim, isso aí era até uma dúvida para mim mesmo, isso é mais uma dúvida pessoal, que tem muitos pais que hoje em dia eles não batem os filhos, eles falam assim, eu não bato no meu filho por causa disso, isso e aquilo. Aí, antigamente, eu apanhava dos meus pais, eu apanhava muito. Mudou alguma coisa dessa chinelada de antigamente para chinelada de agora? A falta dessa, né? Não, até mesmo você bater. Vamos supor, você é um pai que bate no seu filho para corrigir ele e ele te respeita. Mas daqui para frente, se você continuar fazendo isso, ele não vai te respeitar mais. Porque antigamente você podia apanhar até seus 20 e poucos anos. Você não ia discordar. Até hoje eu acho que a minha mãe me bate. Me bateu, se eu demoro, minha mãe me bate. Mas você bater no seu filho quando ele fizer 18 anos, ele não vai aceitar. Então, eu acho que essa questão de bater, né, da chinelada e tudo, veio para frear um pouco os excessos de violência e falta de diálogo. Porque existiam casas onde isso, uma coisa era muito desproporcional à outra. Né? Então veio para frear um pouco, porque se a criança só aprende assim, né, a gente viu muitos casos que esse bater prejudicou muito. Porque aí você acha que você tem que lidar com tudo com violência. E aí você também não aprende a conversar. Eu vejo muito de antigamente que tinha, às vezes, muito essa figura de respeito, de autoridade dentro de casa, mas também um pouco o diálogo prejudicou um pouco essa nossa geração. Prejudicou. Porque aí você fala assim, e eu vou te bater e engole o choro, e esse engolir o choro significa que você não está elaborando suas emoções direito, né? Então essa falta de diálogo prejudicou muito a gente, assim, que eu digo assim, essa geração, né? Porque a gente aprendeu a respeitar, sim, figuras de autoridade, mas ao mesmo tempo a gente tem uma certa dificuldade de lidar com nossos sentimentos, né? Por isso que também, mais uma vez, a terapia veio para te socorrer, porque essa dificuldade, às vezes, de falar o que você está sentindo, por que você está dessa forma. Às vezes você faz uma ignorância com alguém, quando na verdade você poderia ter conversado. Você poderia ter dito, cara, você me chateou, você não deveria ter feito isso, poxa, eu te trato tão bem e tal. E às vezes você vai falar assim, você vai xingar tudo que não. Você vai extravasar. Você vai extravasar, mas você não vai ficar bem, porque você não lidou bem com a sua emoção. Então, assim, existe tem que ter uma tentativa de equilíbrio nesse sentido, né? Do diálogo e do respeito, da autoridade, da criança saber quem manda. É necessário essa figura de autoridade, mas também é necessário dosar um pouco essa violência. Não que você não pode bater, chinelar, um castigo, educa, né? Direciona aquela criança para essa zona de autoridade e tudo, mas também você não perde essa parte do diálogo, entendeu? Da criança saber entender as emoções dela. Por que você fez isso? Por que você está fazendo pirraça? No meio da rua, na frente de todo mundo. É você conversar. Antes não, era um beliscão, engole, e quando chegar em casa você vai ver, e aí a gente ficava assim, né, travado. Eu chegava em casa, engolia o choro. Aonde passava eu quero aquilo. Isso. Eu quero aquilo. Aí vai falar, na volta a gente compra. E aí a gente não pode também ir lá no 80, que é um pai que vira pro filho e fala assim, não, meu filho, porque eu comprei isso pra mim, eu já vi, né, até
conhecidos fazendo isso. Aí do filho fala assim, você não vai comprar isso pra mim, mas você comprou uma calça de R$300 pra você. Eu falei assim, meu Deus, peraí. Que isso, se eu falasse com a minha mãe, acho que eu ficava sem os dentes da boca tudo. E aí, assim, esse limite é importante que a gente definir. O que é um assunto de criança? Tipo assim, não temos dinheiro no momento. E assim, não é questionar o que você está fazendo com o dinheiro, porque o dinheiro é seu. Então, assim, a gente, é muito difícil, gente. Educar é uma coisa muito difícil, né? E muitos pais delegam isso para a escola, para outras, para os avós e tudo mais. E é aí que vem as derrotas, né? Aí que vem os problemas. Rapaziada, só para passar aqui, fazer um corte aqui sensacional para vocês. Nós temos nosso patrocinador, a VIP Investimentos Imobiliário. Corre lá, não deixa de fazer o seu orçamento do sonho da sua casa, entendeu? Procura o Rafael lá. Rafa. E está com valor ótimo. Agora tem o Casa e Construção, que está sensacional. Quem está comprando seu terreno já sai com seu terreno quitado e paga as parcelas até de 500 e poucos lá. Entendeu? É um negócio muito top. Então, corre lá, vale a pena olhar lá. Então, quem está querendo casar aí, sair da casa da sogra, vai atrás. É isso aí. E tem também nosso outro parceiro, que é a Sucuri. Gente, mais uma vez queria agradecer o pessoal do Sucuri. Falar a você que não conhece o Sucuri, ela fica ali na Avenida Constantino Pinto. Procura lá, o lanche lá é super saboroso. Todo dia tem promoção diferente. Todo dia tem variedades no sabor. E os lanches lá aparecem lá direto, dá água na boca só de olhar, gente. Dá um pulinho lá pra vocês verem. Show! Ô, Cintia, fala pra mim um pouquinho da sua clínica, como que funciona, onde que ela passa o endereço dela, como vocês trabalham lá também, por favor. A clínica chama Perfeitamente. Aí ela funciona ali na Praça José Henrique Sterreiter, que é próximo ao fórum ali, descendo. Pracinha ali. Na parte bem de cima tem uma placa, só chegar. A clínica é um centro de atenção multidisciplinar, então a gente conta com diversos profissionais para fazer justamente essa pegada multidisciplinar mesmo, para ajudar a pessoa em todos os sentidos. Né? A gente tem psiquiatra, psicólogos, os nossos psicólogos, eles são especialistas, tem o que é saúde mental, eu sou da psicologia jurídica e saúde mental, temos avaliações psicológicas, a gente aplica testes. A gente tem nutricionistas, educador físico, terapeuta ocupacional, acho que eu já falei, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, e a gente também tem a parte de reiki, acupuntura, medicina chinesa, que é muito bacana, que vem assim, tendo uma grande procura, porque é muito bacana para essas questões de ansiedade, de depressão. Então é um trabalho contínuo junto com a psicologia também. E a parte da estética com a nossa biomédica, né? Para quem quiser dar um tapinha no visual, a gente está englobando tudo aí também. Rapaziada, ó, tudo completaço lá na clínica lá. Não deixe de ir lá, comparecer lá, ver como é que funciona lá, porque se você tem ansiedade, você tem depressão, conversa com um profissional, que é a melhor coisa que você vai fazer, entendeu? E procura, cara, sair desse buraco aí, entendeu? Que isso não faz bem para ninguém, não faz bem para você. E procure conversar com pessoas que vão te ajudar. E só enfatizando, assim, a parte da psicologia, a gente faz o que a gente chama de acolhimento psicológico, que é uma escuta, ela é uma escuta gratuita, onde a gente direciona a pessoa para o melhor acompanhamento. Então a pessoa, ela vai lá, ela vai escutar o profissional, porque às vezes a pessoa fica assim, eu não vou no psicólogo não, se eu não gostar, vou gastar dinheiro à toa e tal. Então a gente faz esse momento de escuta, a gente escuta o que a pessoa traz de sofrimento, orienta, né? Se ela não tiver condição, a gente vai fazer um encaminhamento para o serviço público, para o SUS, para dar um direcionamento para aquele caso. E se ela quiser ficar em acompanhamento com a gente, ela vai ser muito bem-vinda. Tá bom? Cíntia, desde já, muito obrigado por acreditar na gente, por vir aqui nos ouvir, tirar nossas dúvidas. Te agradeço de coração mesmo. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigado. Muito bom. Vocês que estão vendo nosso vídeo, se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa que a gente não conseguiu explicar, manda mensagem pra gente, ou manda mensagem pra Cíntia. Pode deixar nos comentários também. Manda no comentário também, que a gente vai tentando te ajudar. Você conhece alguém, marca ela nesse vídeo. Vamos lá, gente. A gente vai postar o vídeo lá, vocês podem deixar no comentário lá, que a gente tem um contato com a Cintia, ela responde lá. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, a gente passa pra ela também. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Gente. Galera, Xerox Podcast, tamo junto, é nóis. Juntasso. Obrigadão, gente.